padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, por graça de Deus, sejamos gratos. Aqui estamos para proclamar a palavra, congregados, irmãos e irmãs de longe e de perto, num coração só, pelo milagre da fé. E acolhamos ao proclamar a palavra ao redor da amada Mãe Maria, para que essa interpelação nos ajude a viver em sintonia com o coração de Deus e modular a nossa vida ao seu amor. Acolhamos dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, quando diz, nos preparando agora para proclamar a palavra. Ele nos diz: irmãos, nós vos exortamos ardentemente à caridade, não só para convosco, mas também para com aqueles que estão fora, quer se trate de pagãos que ainda não acreditam em Cristo, quer se trate dos que estão separados de nós, que acreditam na cabeça, na igreja, como nós, mas estão separados do corpo. Santo Agostinho diz: nós os suplicamos, pelas entranhas da caridade, de cujo leite nos alimentamos e com cujo pão nos fortalecemos, nós os suplicamos por Cristo nosso Senhor, pela sua mansidão. Usemos para com eles de grande caridade e abundante misericórdia, rezando a Deus por eles, para que lhes conceda finalmente o sentido de prudência e sabedoria, para que reflitam e compreendam que não podem de modo algum opor-se à verdade. Só lhes resta a fraqueza da sua animosidade, que é tanto mais frágil quanto mais forte se crê. Oremos por esses homens frágeis, sábios segundo a carne, cativos das paixões humanas, mas que são, apesar de tudo, nossos irmãos. Eles celebram os mesmos sacramentos, embora não os celebrem conosco, mas que são, na realidade, os mesmos sacramentos. Eles respondem o mesmo amém, embora não conosco, mas o que é o mesmo amém. Manifestai, diz Santo Agostinho, diante de Deus em seu favor a mais profunda caridade. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Amado e amada de Deus, somos interpelados a viver a caridade. Corremos sempre o risco de não vivê-la, de tratar as coisas segundo os juízos nossos em relação a situações e pessoas que não correspondem à verdade, ou mesmo correspondendo à realidade, muitas vezes nos deixamos comprometer na vivência da caridade. Esse é o nosso desafio. É o nosso desafio mais importante, trazido por Cristo quando interpelado por mestres da lei e fariseus pedindo um sinal realizado por ele. O Senhor os adverte, uma advertência que deve nos tocar. Chama-os de geração má e adúltera, buscando o sinal, mas não será dado a não ser o sinal de Jonas, o profeta. Ora, o sinal de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e depois em Nínive chamou o povo à conversão, teve de fato resultado. Nós só podemos começar tudo não pedindo da nossa onipotência os sinais de Deus. Nós podemos começar tudo e dele receber na medida em que nós nos convertemos.
Por isso o Senhor adverte: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão. Porque converteram diante da pregação de Jonas, e ele, Cristo, é maior do que Jonas. Assim como a rainha do sul se levantará contra essa geração, será condenada, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Cristo é maior do que Salomão, porque ele é o centro de nossa vida. Acolhamos a preciosa indicação da carta aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, quando diz: contemplando na fé e amando as pessoas, toda a comunidade, ele exorta a empregarmos todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus, com toda a comunidade, e nada haja que nos separe. Ele continua: reunindo-vos, porém, seja um só coração, uma oração só, uma só súplica, um só modo de pensar, uma só esperança na caridade, na santa alegria, pois um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Acorrei, diz ele, todos como a um só templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo, que proveio de um só Pai, com ele só esteve e a ele voltou. Não vos deixeis seduzir por doutrinas estranhas e velhas e inúteis fábulas. Para isso, é preciso voltar o olhar para Cristo e fazê-lo sempre o centro de nossa vida ao proclamar a palavra e ao recebê-la amorosamente no nosso coração como interpelação que nos converte. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça, a graça de vivermos plenamente a caridade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança do Santuário da Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira